Olá, sejam todos bem-vindos ao canal das Virtuosas no YouTube. Eu sou a Verônica e hoje vamos falar com vocês sobre o dogma da Imaculada Conceição. Mas antes de iniciar, façamos a invocação à Santíssima Trindade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O apóstolo Paulo afirma em sua carta a Timóteo que não foi Adão que se deixou iludir, e sim a mulher que, enganada, se tornou culpada de transgressão. Portanto, devia ser também por meio da mulher que a salvação chegasse à terra. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina: o gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano, todos os homens estão implicados no pecado de Adão. A partir do pecado de Adão, toda criatura entraria no mundo manchada pelo pecado original. O que Jesus fez então para ter sua mãe santa e imaculada? Ele quebrou a lei do pecado original e jurou que no madeiro da cruz, com seu sangue e sua morte, conquistaria a Imaculada Conceição de sua Mãe Santíssima. Para entendermos o dogma da Imaculada Conceição, precisamos voltar no tempo, lá no início da nossa Igreja. No período entre os anos 140 e 200 depois de Cristo, nos escritos de Santo Irineu de Lyon, já é possível encontrar um paralelismo entre Eva e Maria e também sua concepção sem pecado. Alguns santos padres, como Santo Efrem da Síria e Santo Ambrósio, deixaram registro de termos sobre Maria, tais como santa, inocente, puríssima, intacta e imaculada. O termo livre do pecado original é mencionado por Santo Agostinho entre os anos 395 e 430 depois de Cristo, e também por Santo Anselmo já depois do ano 1000. Na Igreja Católica existem registros deixados por São Bernardo de Claraval, que no século XII já existiam celebrações da Imaculada Conceição na França, Alemanha, Itália e Espanha. No século XIV, o dogma da Imaculada Conceição encontrou a oposição de alguns doutores da escolástica. A celebração da festa não foi negada, porém, existiam muitas discussões e dúvidas, principalmente em relação ao momento em que teria ocorrido a purificação do pecado original, se ocorreu antes da concepção de Maria ou se ocorreu no seio de Santa Ana. Existia também a preocupação na crença na redenção universal, realizada por Jesus, pois se Nossa Senhora foi purificada antes dos méritos da cruz, então ela não teria necessidade de redenção, tornando Cristo desnecessário.
Essa preocupação dividiu a igreja de tal forma que na Itália o franciscano Bernardino de Bustis escreveu em latim o Ofício da Imaculada Conceição, com o intuito de proteger o dogma dos ataques que vinha sofrendo desde o século XII. A oração seria aprovada pelo Papa Inocêncio XI em 1678, enriquecida por Pio IX com 300 dias de indulgência cada vez que era recitado, e o Papa Paulo VI concedeu indulgência plenária a quem rezar com fé. Uma antiga tradição diz que Nossa Senhora se ajoelha no céu quando alguém na terra reza o ofício. A Universidade de Paris concentrava a maior quantidade de opositores do dogma da Imaculada. Contudo, Deus enviou um doutor mariano para resolver esta questão. O teólogo e filósofo franciscano chamado João Duns Scotus recebeu a missão divina de ajudar a estabelecer o dogma e finalizar as dúvidas e preocupações. Duns Scotus desenvolveu o argumento da redenção preventiva, argumento que posteriormente seria adotado por Pio IX, quando definiu o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Duns Scotus demonstra da seguinte forma: em Adão todos pecaram e que em Cristo e por Cristo todos foram redimidos, inclusive Maria. Filha de Adão, Maria deveria contrair o pecado original, mas redimida por Cristo não incorreu nele. Quem atua mais perfeitamente? O médico que cura a ferida do filho caído? Ou o que, sabendo que seu filho passará por certo local, antecipa e tira a pedra que provocará a queda? Sem dúvida alguma, o segundo. Cristo não seria um redentor perfeitíssimo se pelo menos em um caso não redimisse da maneira mais perfeita possível. É possível prevenir a queda de alguém do pecado original? Sim, e se devia fazer em algum caso, o fez no caso de sua mãe. Assim o Senhor antecipou para Maria a graça da redenção que seu filho conquistaria com sua paixão e morte, sendo assim o primeiro fruto a ser conquistado por Jesus Cristo. Os franciscanos irmãos de Atos de Scotus aceitaram e difundiram com entusiasmo essa doutrina. Scotus foi beatificado em março de 1993 durante o pontificado do Papa João Paulo II. Em 1854, na bula Inefabilis Deus, que significa Deus inefável, o Papa Pio IX infalivelmente definiu: nós declaramos, decretamos e definimos que a doutrina segundo a qual, por uma graça e um especial privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em virtude dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada de toda a mancha do pecado original, no primeiro instante de sua conceição. Este dogma foi revelado por Deus e deve ser crido firmemente e constantemente por todos os fiéis. Na bula, o Papa relembra o livro do Gênesis: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade é um estado de oposição direta. A mulher e a serpente estão sempre em desacordo. A serpente jamais teria algum poder sobre Maria, pois em nenhum momento ela foi escrava do pecado. Esse ódio demonstra que Deus poupou Maria do pecado original, apontando para sua Imaculada Conceição. O Papa também descreve algumas figuras bíblicas que indicam a Imaculada Conceição, tais como a figura na Arca de Noé, que, construída por ordem de Deus, ficou completamente salva do naufrágio comum. Na sarça que, embora vista por Moisés arder no lugar santo, em chamas crepitantes, não se consumia nem sofria dano algum, mas continuava a ser bem verde e florida. Naquele augusto templo de Deus, que refulgente dos divinos esplendores, está cheio da glória do Senhor. No Cântico dos Cânticos encontramos mais figuras que sinalizam a Imaculada Conceição. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Estão comigo um sem número de virgens, uma porém a minha pomba meio perfeita. Ao vê-la as donzelas, proclamam na bem-aventurada rainhas e concubinas a louvam.
Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11, encontra-se a descrição do tabernáculo, por onde Jesus teria vindo. Porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito, não construído por mãos humanas, não deste mundo. Os detalhes do tabernáculo se assemelham à Imaculada Conceição. Além de todas as razões mencionadas, tivemos graça perante Deus, que enviou sua própria mãe para confirmar o dogma, antes mesmo da bula Inefabilis Deus. Em Paris, no dia 27 de novembro de 1830, Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labouré e lhe pediu para mandar cunhar a medalha milagrosa, com a seguinte descrição: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Se já não fosse suficiente, Nossa Senhora retorna em 25 de março de 1858, dessa vez em Lourdes, na gruta Massabielle, e revela para Santa Bernadette: Eu sou a Imaculada Conceição. Assim, o Papa Bento XVI ressalta que antes da teologia encontrar a chave para interpretar o dogma em sua totalidade, o povo de Deus já acreditava espontaneamente sobre a bem-aventurada Virgem e manifestava nos atos de piedade, nas expressões da arte e, em geral, na vivência cristã. Para ele, o povo de Deus precede os teólogos e tudo isto graças àquele senso de fidez sobrenatural, ou seja, aquela capacidade infundida pelo Espírito Santo que habita e abraça a realidade da fé com a humildade do coração e da mente. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais nem desprezai. Lançai sobre mim vosso olhar imaculado e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção a vossa Santa Imaculada Conceição, mereça alcançar o prêmio da vida plena nos céus, por intermédio do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Maria do povo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por assistir até o final. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E não esqueça de se inscrever para receber mais conteúdos.